Quantos aqui creem nessa promessa? Amém? Essa é a única certeza do crente, irmãos, que nós vamos vencer. Aleluias, em nome de Jesus. É a única certeza que nós temos é de que nós vamos vencer. Não importa as lutas, não importa as tribulações, não importa o quanto nós temos sofrido nessa terra, mas o mais importante é que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluias. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 3. Graças a Deus, uma breve meditação para nós essa noite. O pastor Telso não pôde estar aqui, está resolvendo algumas coisas e, por esse motivo, nós estamos aqui justificando a sua ausência. Mas o mais importante é que o Espírito Santo de Deus, o Pai, Filho e o Espírito Santo está presente nesse lugar, amém? Quantos creem assim? Levanta a sua mão e começa a adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, que bom que você veio. Que bom que você veio, graças a Deus. Que bom que você rompeu o conforto do seu lar e está aqui essa noite. Aleluias. Filipenses capítulo 3, se os irmãos não se importarem, se coloquem de pé. Estaremos lendo a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Amém? Graças a Deus. Tomai os nossos assentos. Louvamos a Deus pela palavra do Senhor, pela palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações para estar ministrando essa noite. Nós queremos ser gratos a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos proporcionado, por ter aqui o Senhor ter nos guardado, por ter aqui o Senhor ter nos protegido, o Senhor ter estado do nosso lado, o Senhor ter nos fortalecido, o Senhor ter guiado os nossos passos, iluminado os nossos caminhos. A grande verdade é que nenhum mal tem chegado à nossa tenda. E se porventura chegar, Deus é poderoso para o jogar por terra. Amém? Eu quero estar falando essa noite sobre o maior sonho, o maior desejo, a maior ambição do crente deve ser a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Diga comigo, o maior sonho, o maior desejo, a maior ambição do crente deve ser a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Perceba que no versículo 14, Paulo está dizendo assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É bem interessante que quando nós começamos a ler a palavra de Deus e nos aprofundar um pouco através da sua palavra, a gente percebe que Paulo se acha aqui um atleta numa corrida, esforçando-se, correndo ao máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Esse alvo que nós estamos falando era a perfeita união entre Paulo e Cristo. Perceba que no versículo 8 até o versículo 10, Paulo diz assim, e na verdade, tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas as coisas e a considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, tendo minha justiça, que vem da lei,
mas a que vem da lei, pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aí no versículo 10 ele ratifica dizendo assim, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então perceba que aqui Paulo está estabelecendo, ou seja, a união, a perfeição que há entre ele e Cristo. A sua salvação final, a sua ressurreição dentre os mortos, era essa a motivação da vida de Paulo. O interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que já no capítulo 12, o versículo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, essa era a motivação que eu tinha, porque eu subi aos terceiros céus. Eu falei com Deus, eu vi coisas inefáveis que ao homem não é digno de dizer. Aí Paulo continua dizendo assim, ele recebe esse vislumbre da glória de Deus e resolve que a sua vida inteira, pela graça de Deus, estaria voltada para a resolução de avançar, ou seja, de prosseguir com determinação e finalmente chegar ao céu e ver Cristo face a face. Você quer ver um exemplo? Põe aí para nós, Marcos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Aleluias. Então perceba que essa era a determinação de Paulo, enquanto Marcos coloca ali. E essa tem que ser, evangelista Carlos, a mesma determinação que tem que arder em nossos corações. Nós precisamos prosseguir nessa vida caminhando com base de que um dia nós encontraremos Deus nos ares. Encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Lê comigo lá, vamos lá, 1, 2, 3. Desde agora... me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Tem alguém que ama aqui a vida de Cristo aí? Aleluia, Jesus. Então essa era a determinação de Paulo, meu irmão. Essa tem que ser a determinação que tem que arder no seu coração. No mesmo decurso da vida de Paulo, há todos os tipos de distrações. Da mesma forma que acontecia com Paulo, também acontece conosco. Há todos os tipos de distrações, de tentações, tais como nós, nesse mundo, nós devemos nos cuidar. Tais como os cuidados desse mundo, as riquezas, os desejos dos ímpios, que ameaçam sufocar, ou seja, ameaçam barrar a nossa dedicação ao Senhor, é necessário nós esquecermos, como Paulo também diz, é necessário esquecermos das coisas que para trás ficam e que possamos prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então perceba que Paulo está dizendo aqui que nós devemos avançar. Nós não devemos parar. Independente da circunstância, independente das transgressões, independente das coisas que acontecem no nosso dia a dia, em nenhum momento não há motivo para nós pararmos. Nós, como crentes e conhecedores da palavra de Deus, nós temos motivo suficiente para poder prosseguir e para dizer que o Senhor é maior sobre a nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas eu vivia num lamaçal de pecado. Eu vivia numa vida disturbada, uma vida desenfreada, uma vida fora da presença do Senhor. O Senhor, com suas mãos fortes, Ele foi lá, me resgatou, me tirou do lamaçal de pecado pelo qual eu vivia e me colocou sentado entre os príncipes, porque aqui há príncipes e princesas de Deus. O Senhor me tirou de onde eu não tinha valor nenhum e me colocou num lugar que pôde me dar um pouco mais de valor. Não importa o que o mundo pensa de nós lá fora. O importante é aquilo que o Senhor tem de nós. O importante é aquilo que Deus pensa de nós. Então é necessário esquecer das coisas que ficam. Isso é, o mundo iníquo, a nossa velha vida do pecado e avançar para as coisas que estão diante de nós. A salvação completa em Cristo Jesus. Esse é o prêmio da nossa soberana vocação. É para isso que nós servimos a Deus. É para isso que nós estamos aqui prosseguindo nessa terra. É interessante que às vezes as pessoas nos perguntam e dizem assim, mas se eu aceitar a Cristo hoje, eu já vou ser diretamente salvo? Sim. Se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, diante daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, você está salvo. É lógico, se você aceita hoje e morre no mesmo instante, você já está salvo. Mas o que nós não possamos esquecer é que no decorrer dessa caminhada, ou seja, desse percurso, nós temos obstáculos. Obstáculos que nós precisamos transpassar por eles. A vida, em nenhum momento, Jesus pregou um evangelho e disse que seria fácil nessa terra. Em nenhum momento, Jesus disse que nós teríamos vida fácil nessa terra. Muito pelo contrário. Ele diz assim, aquele que quiser vir após mim,
toma a sua própria cruz e siga-me. Ou seja, seguir a cruz de Cristo é passar por onde Cristo passou. É receber as mesmas cuspidas na cara, ou seja, os mesmos açoites que Cristo recebeu. Isso é seguir a cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. E o mais importante que nós achamos dentro desse Evangelho, e dentro dessa palavra que nós estamos ministrando aqui, é que o Evangelho ele é feito de renúncias. Há muitas pessoas que acham que vir para a casa do Senhor, ou seja, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai ter uma vida fácil e de que agora ele está enfrentando a verdadeira liberdade, porque nós sabemos que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, mas não quer renunciar das coisas. Evangelho, meu irmão, é renúncia. Nós precisamos renunciar daquelas coisas que nós tínhamos no passado, a nossa velha natureza, aquilo que nos tirava da presença do Senhor, aquilo que fez com que Adão fosse retirado do Éden. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, a Bíblia diz que ele se despiu do seu trono de glória, ele desceu nessa terra, ele foi até o final para nos dar o direito de voltar à presença do Senhor. Aleluias. Então perceba que nós precisamos ter essa mesma determinação. É necessário que nos dias em que vivemos, ou seja, muitos dos que se dizem cristãos, não têm mais essa aspiração, ou seja, esse desejo, essa vontade que o apóstolo Paulo tinha. Preferindo as coisas dessa vida, perderam ou deixaram essa vontade se esvair, se desvanecer, se dissipar, e hoje já não tem mais forças para prosseguir na caminhada. Essa é a grande realidade. É por isso que muitas das vezes você encontra com alguns irmãos que eram bênção na casa do Senhor, eram tochas de fogo na casa do Senhor, e hoje estão mortos. Por quê? Já não tem mais essa força, porque se deixaram afastar com o decorrer do tempo. Não se pronunciaram quando se depararam diante de uma frustração ou diante de um pecado e deixaram, que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É por isso que há muitos mortos. É por isso que há muita pessoa que hoje chega na casa do Senhor não consegue mais sentir a presença de Deus, porque só tem uma coisa que nos faz separação entre Deus e o homem, o pecado. Somente o pecado que está no meio do povo de Deus é que pode fazer a separação entre Deus e o homem. Então perceba que muitos hoje já não se preocupam mais. Acham que vir para um encontro como esse ou para um culto como esse é simplesmente um mero encontro social e não dão mais a verdadeira vazão ou a verdadeira razão pelo qual o motivo principal que estão aqui. Fortalecer a sua alma, fortalecer o seu espírito para que você possa prosseguir, caminhar até Jesus se manifestar nos ares. Aleluias. Prossigo para o alvo. Perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele passa a abrir o seu coração aos filipenses, revelando qual era o seu objetivo, ou seja, o objetivo principal da sua vida, a sua razão de viver. Irmão, céu deve ser a sua razão de viver. Aleluias. O céu deve ser a sua razão de viver. Aleluia, Jesus. Para participar de uma maratona, e isso é interessante, o atleta ele tem que treinar muito, ele tem que se empenhar, ele precisa se esforçar muito, ele precisa se dedicar, é muito trabalho para alcançar o prêmio final. Paulo utiliza nesse texto a analogia do atletismo, a fim de mostrar, ou seja, aos filipenses, que o crente, em sua caminhada, ele precisa também se esforçar para conhecer mais de Cristo, deixando de lado, ou seja, os embaraços dessa vida, o pecado, mantendo o foco em Jesus. E só tem um meio de você se aproximar mais de Cristo, só tem um meio de você conhecer mais de Cristo através da sua palavra. Irmãos, crentes que não lê a palavra de Deus, que é a nossa bússola de regra, a nossa regra de fé e prática, ele está fraudado ao fracasso. Infelizmente, aqui está a palavra de Deus, aqui está a revelação que nós precisamos para os nossos dias. Só há um meio de você aproximar do Senhor, conhecendo a sua palavra. Então perceba que Paulo usa essa metáfora, ou seja, de se dedicar ainda mais, de se esforçar ainda mais, deixando os embaraços dessa vida, mantendo o foco em Jesus. Quando o crente deixa de olhar firmemente para o alvo, que é Cristo Jesus, para o seu foco, que é Cristo Jesus, ele corre o risco de tropeçar, ele corre o risco de cair, ele corre o risco de até abandonar a fé. Essa é a grande realidade. E aí, é por isso que muitos se apostatam da fé. Por quê? Começa a abandonar a fé, porque já não tem mais essa prática de estar aproximando de Deus através da sua palavra, através da oração, através do jejum, através da consagração da sua vida. Isso é regra para as nossas vidas.
Isso é regra para todo cristão. Nós precisamos nos consagrar, precisamos nos aproximar. É necessário nós tirarmos pelo menos um dia da nossa semana e dizer: Senhor, estou aqui somente para te adorar. Não precisa dizer nada, irmão. Só simplesmente Deus conhece o intuito dos vossos corações. Deus conhece o intuito do nosso coração. Nós prostramos o nosso joelho e muitas das vezes nos faltam palavras. Mas Deus conhece. Deus sabe do íntimo de cada um. Deus sabe o quanto nós o desejamos, Deus sabe o quanto nós precisamos dele. O que te trouxe aqui essa noite não é nada mais, nada menos que sede de Deus, vontade de estar na presença do Senhor. Não diga para mim que você não tinha nada para fazer na sua casa, com certeza você tinha. Mas o que te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus irradiando dentro do seu ser. Vai para a minha casa, vai ouvir a minha palavra, porque ouvindo a mesma, você se aproximará mais de mim. Então perceba que essa é a metáfora da vida cristã. É como uma corrida. É como um atletismo. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então perceba que esse é o tema principal da igreja de Filipos. Então Paulo, a passagem revela o interesse apaixonado de Paulo pelo crescimento espiritual. E o mais interessante que eu acho com isso é que quanto mais nós lemos a palavra, mais nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, evangelista Carlos, nós crescemos, ou seja, o crescimento espiritual na nossa vida é notável. Porque estamos mais aproximados de Deus. Sabe por que hoje, muitas das vezes, muitas coisas já não mais te faz afastar da presença do Senhor? Sabe por que muitas coisas hoje em dia não mais te escandalizam na casa do Senhor? Por causa da palavra. Por se aprofundar na palavra, por se aproximar de Jesus, porque hoje você tem convicção de que nada pode te tirar da presença do Senhor Jesus, porque você não aceitou o homem como Salvador, não foi exemplo do homem que você veio para a presença do Senhor, foi por Cristo, foi por sua morte na cruz do Calvário, foi pelo seu sacrifício vicário. Hoje a nossa consciência é maior, por isso que nós, cada momento que passa, a passagem revela, ou seja, o interesse apaixonado de Paulo pelo crescimento espiritual, e sua meta é ser alcançada, e ele desperta um sentimento de incompletude, ou seja, ainda não estou completo, mas eu prossigo para o alvo, eu continuo andando. Ainda não estou completo, mas eu continuo andando. Deus há de ter misericórdia sobre a minha vida e me fortalecer a cada dia, que em passos eu continuo andando na sua presença. Irmãos, se nós abríssemos uma mesa redonda aqui, para cada um expor os seus problemas, expor o que você passa na sua casa, todos nós não teríamos motivos de estar aqui. Nossos problemas são altos demais. Temos muitas coisas que muitas das vezes nos entristecem. Muitas coisas que colocam o nosso espírito para baixo. Muitas coisas que entristecem a nossa alma a ponto de nós acharmos que nós não somos capazes de superar. Mas o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, quando irradia o nosso ser, quando entra dentro de nós, nós notamos, não, é na sua fraqueza que eu me aperfeiçoo. E cada vez que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Ele nos dá condições de caminhar ainda mais. Esse sentimento de incompletude que Paulo tinha, é um sentimento muito bom. Porque Paulo sabia que havia muita coisa ainda a ser conhecida a respeito de Cristo. Paulo ainda não conhecia Cristo na sua plenitude. Por isso, Paulo tinha esse sentimento de incompletude. Por isso, Paulo, em todas as suas cartas, quando nós começamos a analisar Paulo, você vai perceber que em nenhum momento Paulo ele corre sem uma meta. Há uma meta. A meta é alcançar o pleno da soberana vocação. Em todas as suas cartas ele declara: eu estou correndo em prol de uma meta. Mesmo estando no cárcere, mesmo sendo apedrejado, o apóstolo declara: estou disposto a avançar para as coisas que estavam diante dele. Ou seja, Paulo era um homem que confiava em Deus. A sua confiança estava em Deus. Em todo instante, Paulo só acreditava no Senhor Jesus. Ele falava: eu confio naquele a quem eu tenho crido. Eu confio no Senhor pelo qual eu estou servindo. Então ele diz: a minha confiança está diretamente ligada ao Senhor. E assim deve ser a nossa confiança. Independente das circunstâncias. Amanhã não tem emprego? Confia no Senhor.
Estou sem lugar de morar? Confia no Senhor. Estou sem dinheiro para pagar as contas? Confia no Senhor. As coisas estão ruins espiritualmente na minha casa? Confie no Senhor. Tem algo acontecendo entre mim e a minha esposa que não está muito certo? Confie no Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é soberano para poder fazer maravilhas sobre a sua vida. Então Paulo, ele seguia confiante, pois no Senhor teria grandes desafios em seu ministério. Sua força estava em Deus, eis porque ele venceu grandes lutas, eis porque ele foi fiel até o fim, porque só há um motivo de nós sermos, só há um meio de nós sermos fiéis até o fim, é confiando em Cristo, porque de nós mesmos nós não temos força nenhuma se não vir diretamente do Senhor. Então, para vencer, nós temos que igualmente, ou seja, olhar para frente, esquecer das coisas que para trás ficam, porque nós estamos agora em Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus, nós precisamos desfrutar. Ou seja, nós desfrutamos do céu eternamente e o propósito da graça de Deus que é para todos. Você pode viver o reino de Deus nessa terra. Basta você confiar no Senhor Jesus. Basta você acreditar que Ele deu a vida por você. Basta você entender que pela graça, 1 Pedro, Marcos, capítulo 1, versículo 4, que pela graça de Deus nós somos salvos, que só estamos aqui pela graça dEle, e aí nós vivemos o melhor dessa terra, irmãos, sem importar com as circunstâncias, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para nós. Isso é uma promessa que foi feita para mim e para você. Você não tem que se entristecer. Você não tem que achar que você não tem nenhum valor. Você não tem que achar que qualquer falatório, qualquer falácia pode tirar a presença de Deus da sua vida. Não é qualquer probleminha, irmãos, que pode te deixar para baixo, não. Porque você tem Cristo. Porque você pode desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Essa realidade espiritual e essa promessa, ela pode ser melhorada. Mas a virtude, ou seja, do crente na vida presente, pode e deve ser melhorada também. Ela pode e deve ser melhorada. Sabemos que não somos agora o que deveríamos ser, porque nós seremos coisas ainda melhores. Ainda não somos aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que um dia nós seremos na glória. Não deve produzir apatia e nem a indolência, mas um zelo que se deve mover na direção do prêmio, ou seja, consciente de que nós teremos uma vida melhor com Cristo, nosso Senhor. Aleluias. Irmãos, é de step by step, é de passo a passo. É de passo a passo. Cada dia que nós passamos nessa terra, cada prova que nós passamos, cada vitória que nós recebemos do Senhor, nós estamos ainda mais perto da glória. Tem um dia, vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. Só existe dois caminhos. Ou seja, ou você vai viver com Cristo eternamente, ou você vai partir para a existência eterna. Porque com o diabo ninguém vive. Você existe. Ou seja, aquele que não tem Cristo, você não, aquele que não tem Cristo existe, mas não tem vida com o diabo. Então perceba que nós estamos no caminho, confiamos, a nossa alma regozija todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, todas as vezes que nós sentimos a presença de Deus, é nossa alma com fome de Deus. É regozijando na presença, a consciência da necessidade de nós melhorarmos a nossa condição espiritual, ou seja, é um pré-requisito necessário para nós prosseguirmos atrás desse prêmio. Então, deixa eu repetir, porque talvez você não entendeu, eu falei muito rápido. A consciência da necessidade de nós melhorarmos a nossa condição espiritual a cada dia é um pré-requisito necessário para nós prosseguirmos para o prêmio perfeito da nossa espiritualidade diante de Cristo. Isso é consciência que nós devemos ter, que cada dia nós estamos melhores. Paulo tinha essa consciência, ele expressou isso em duas palavras que começam no versículo 12. Ele diz assim, ele ainda não tinha obtido, ou seja, não que já tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então perceba que Paulo está dizendo aqui, que o prêmio que ele perseguia, ele ainda não tinha alcançado a verdadeira perfeição, ou seja, ele ainda não tinha se tornado perfeito, mas ele estava prosseguindo, ele estava caminhando. E a certeza dele é que um dia ele iria atingir essa perfeição. Eu e você também um dia atingiríamos essa perfeição. Quando nós tivermos a glória com Cristo. Nesse mundo nós teremos muitas aflições, muitas tribulações, mas quando nós estivermos na glória, tudo isso vai passar.
todo esse momento de dor, de angústia, de ranger de dentes, que todas as noites que nós passamos acordados, orando, pedindo a Deus misericórdia, tudo isso vai passar. É por isso, irmãos, que muitas das vezes a nossa angústia, ela grita na alma e fala, ora vem, Senhor Jesus, porque nós não estamos aguentando mais. Mas Deus está dizendo, só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluias. Ele vai voltar. Apesar de possuir essa rica bênção de estar em Cristo, o apóstolo sabia que ele não era perfeito. Então, o seu conhecimento de Cristo ainda estava incompleto. Aí ele diz assim, a justiça de Cristo tinha sido imputada a ele, mas ele ainda precisava limpar de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Para Paulo, ele tinha o poder de Cristo para trabalhar na obra de Deus. Mas esse poder de Cristo que Paulo tinha para trabalhar na obra de Deus, para ele ainda não era o poder completo de Cristo, porque ele ainda se achava imperfeito. Ele estava em busca da perfeição. A rica comunhão com Cristo que ele experimentou também era imperfeita. Ele ainda não sabia como orar. Perceba que em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz assim, ele dependia do Espírito para interceder por ele. Onde a Bíblia diz que o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso fala da imperfeição que Paulo carregava sobre os seus ombros. Ele ainda não se achava perfeito a ponto de dizer como os gnósticos. Não, eu sou perfeito em Cristo Jesus. Nenhum de nós somos perfeitos, irmãos. Por mais que nós estudamos a palavra de Deus e por mais que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós só nos aproximamos ainda mais dela. E isso é interessante, irmã Helena, que quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu vejo a minha imperfeição dentro dessa palavra. Mas eu busco pela misericórdia de Deus dentro dessa palavra. Mas eu peço a Deus para ter misericórdia da minha vida e vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou sofredor. O quanto eu tenho feito coisas erradas diante do Senhor. Sabe por quê? A revelação está aqui, meu irmão. Está dentro da palavra de Deus. Não espere que o pastor, não espere que o obreiro, não espere que ninguém vai chegar perto de você e dizer o caminho que você deve seguir, porque aqui está o caminho que você deve seguir. E era isso que Paulo fazia. Ele examinava as Escrituras. E através da examinação dessas Escrituras, ele conseguia aproximar ainda mais de Cristo e perceber a imundície que ele carregava sobre os seus ombros. Eu estou falando aqui de Paulo. Quem aqui se ousaria dizer que chegou aos pés, ou seja, que o seu ministério tem chegado aos pés do ministério de Paulo? Nenhum de nós podemos falar isso. E ele se achava como um trapo de imundície. Então perceba que essa rica comunhão com Cristo, que ele experimentou, ainda era imperfeita. Ele ainda não sabia como orar, ele pediu ao Espírito Santo que orasse por ele, enquanto o seu corpo era templo do Espírito Santo que habitava gloriosamente nele. Paulo ansiava pelo dia em que ele iria habitar gloriosamente com Cristo. Ele ansiava pelo dia em que Cristo iria transformar o seu corpo, ou seja, transformaria o corpo da sua humilhação conforme a glória do Senhor. Então perceba que Paulo aqui, a todo instante, em todas as suas cartas, escrevendo aos Filipenses, escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo, precisamos prosseguir para o alvo. Precisamos prosseguir para o alvo. Nada pode nos parar, nada pode nos barrar, nada pode nos impedir de prosseguir para o alvo. O preço foi muito alto, meu irmão, foi preço de sangue. Outrora vivíamos, como eu já disse aqui, desgarrados. Por causa de um pecado de desobediência, a nossa autoridade, ou seja, aquilo que nós deveríamos estar diante do Senhor foi nos tirado, o direito que tínhamos de estar diante do Senhor foi nos tirado. E Jesus, pelo seu sacrifício, ele nos trouxe de novo a essa liberdade, ele nos trouxe de novo ao lugar que nós precisávamos estar. Então, perceba que Paulo se sentia insatisfeito com a atual condição espiritual. Aqueles que pensam que têm atingido a perfeição espiritual, eles não percebem a necessidade de buscar uma condição melhor. É porque muitos se acham muito bom diante do Senhor. Eu oro muito, eu busco demais. Tem uns que se acham mais santos. Tem uns que só criticam porque vê talvez uma atitude errada de um irmão. Tem uns que só chegam... E não estou aqui compactuando com o pecado, não é isso. Pecado ele tem que ser corrigido, ele tem que ser sarado. Mas estamos falando de algo que quando as pessoas se colocam num pedestal e se acham melhores do que os outros por ter, por Deus, a misericórdia de passar horas e horas diante do Senhor, de passar tempo diante do Senhor,
de buscar mais a face do Senhor do que os outros. Enquanto deveríamos estar orando uns pelos outros, porque nós sabemos que nós somos um corpo em que a cabeça é Cristo. Então, se um órgão do meu corpo sentir alguma fraqueza ou sentir alguma, ou machucar algo assim, todo o corpo sente essa dor, nós simplesmente criticamos. Isso não é a realidade que Paulo queria dizer. Então, perceba que nós precisamos, cada dia que passa, nós precisamos prosseguir nessa caminhada. A grande verdade é que o crente em sua caminhada, ele precisa se esforçar para conhecer mais de Cristo, deixando de lado os embaraços da vida, mantendo o foco em Jesus e buscando principalmente a maturidade espiritual. O crente deve buscar a maturidade espiritual. Todo crente precisa buscar a maturidade espiritual. Nós precisamos deixar de ser crianças, precisamos deixar de ser meninos, precisamos deixar de ser crianças na fé, precisamos deixar de tomar o leitinho básico da fé e começar a comer um caldo mais grosso. Perceba que quando Paulo diz que somos perfeitos, dentro do vocábulo, a palavra perfeito empregada por Paulo nesse texto, ela tem um sentido especial que se refere à maturidade espiritual. Em termos de recebimento de benefício da obra perfeita de Cristo no Calvário, todos nós já alcançamos a perfeição, porque Cristo era perfeito. Então, em termos de receber a Cristo, nós alcançamos a perfeição. Porque nós somos justificados pelo aquele que era perfeito. Então, quando Paulo teve uma visão de Cristo no caminho para Damasco, ele ficou convicto de que era um pecador e que a sua justiça própria não passava de um trapo de imundície. Então, perceba que insuficiente, ou seja, para o que Paulo queria dizer com essas palavras é que a sua justiça própria, ela era insuficiente para vestir a sua alma diante do olhar de Deus que tudo vê. O Senhor, porém, lhe deu uma justiça que aguentaria o teste da eternidade. A justiça de Deus imputada à pessoa que realmente confia em Cristo para a salvação, eles são considerados como representantes de Cristo nessa terra, representantes daquele que é justo, porque Ele é justo. Hoje, nós representamos aquele que é justo nessa terra. Aquele que um dia passou por aqui e não cometeu pecado nenhum, para poder conseguir, ou seja, para poder te levar até o encontro do Pai. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, nos dando o direito de adentrar ao Santo dos Santos. E me deixa te revelar algo ainda mais interessante nessa palavra. Aquele que estava ali no Santo dos Santos, que somente o sacerdote tinha o direito de adentrar uma vez por ano, e queimar incenso diante dele, ele saiu lá de dentro e hoje habita dentro do seu coração. É motivo suficiente para você glorificar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aí. Aleluias. Então Paulo diz que nós devemos andar conforme a maturidade alcançada, nós precisamos buscar essa maturidade. Assim, andemos segundo a mesma regra, ele diz isso no versículo 16. O andar segundo a mesma regra denota o modo de viver, as atitudes, as ações, as obras, os comportamentos, em geral, semelhantes ao do Senhor Jesus. Precisamos ser imitadores de Cristo, meu irmão. O mundo deve olhar para nós, e isso é muito interessante. Muitas das vezes, nós, como cristãos, eu olho para você e vejo você. Mas o mundo olha para nós, que somos a igreja, que somos o corpo de Cristo, olha para nós, esse conjunto é a igreja, e vê Cristo. Então, por isso, nós precisamos ser imitadores de Cristo, porque só tem um meio do mundo ver Cristo nessa terra, através da igreja. Somente através da igreja que o mundo consegue perceber que Cristo irá voltar. Por isso, nós precisamos ser imitadores de Cristo, ser semelhantes ao Senhor, que nós precisamos seguir. Nós aprendemos com Paulo que não basta corrermos, pois se realmente desejamos progredir em nossa vida cristã, nós devemos conhecer, obedecer os preceitos da palavra de Deus até a volta de Jesus Cristo. Essa palavra não pode parar de ser pregada. Essa palavra não pode parar de ser examinada. Essa palavra não pode parar de ser refletida. Nós precisamos fazer isso até a volta de Cristo. Porque só assim nós conheceremos mais de Cristo. É como um cozinheiro que só faz a comida e não prova. Eu gosto de cozinhar, mas eu também gosto de comer. Então, quando nós somos crentes e não lemos a palavra, nós não estamos desfrutando daquilo que nós estamos pregando. Não basta só vir aqui na frente e falar.
É preciso receber na alma esse regozijo. É preciso receber na alma esse consolo. É preciso saciar a sua alma através da palavra. É bom quando nos alimentamos, quando o nosso corpo alimenta, principalmente quando estamos com muita fome, quando estamos com muita sede. Assim é a nossa alma e é o nosso espírito. Por isso há necessidade em nós de cada dia mais nos aproximarmos mais de Deus. E só tem um meio de nos aproximarmos ainda mais de Deus através da tua palavra. Então, por isso que Paulo está dizendo que nós devemos andar em maturidade. E essa maturidade, ela deve ser alcançada. Cada dia que passamos diante da presença do Senhor, é necessário nós nos regozijarmos. Irmão, crente que não sente a presença de Deus está perdendo tempo nessa terra. O crente precisa sentir a presença de Deus. O crente precisa ler a palavra do Senhor, porque é o meio que Deus tem para falar conosco. Não fica aqui esperando alguém receber de Deus ali, alguém vir com uma varinha de pondão, bater na cabeça de um, e ele entrar em transe e começar a te revelar coisas que não condiz com a palavra de Deus. O crente só tem como saber daquilo que é revelado a ele através da tua palavra, através da palavra do Senhor. E quando nós lemos a palavra, meditamos a palavra, isso enche o nosso coração, enche o nosso ser, o fogo queima aqui dentro. Aleluia. Então perceba aqui que nós estamos dizendo, e já caminhamos para o final, que Paulo não era perfeito. Ele ainda estava sujeito às mesmas tentações que nós também estamos sujeitos. Ainda possuía sua carne não redimida. E ainda era um pecador. Ele diz isso em Romanos capítulo 7, 1 Timóteo capítulo 1, 15. Longe de ter obtido a perfeição, ele estava perseguindo-a com toda a força. E é assim que nós precisamos ser. Perseguir essa perfeição. Ah, irmão, você falhou ontem. Irmãos, eu falhei, mas eu prossigo para o alvo. Ah, irmão, mas eu fiquei sabendo disso, e você está em pecado. Irmãos, eu pequei, mas eu prossigo para o alvo. Irmãos, é essa a vida cristã. Prossiga para o alvo. Prossiga para Cristo, não pare. Em momento algum você deve parar, você deve estagnar. Em momento algum você deve deixar que a fé possa se desvanecer da sua vida. É necessário você reforçar essa fé a cada dia, a cada instante da sua vida. Então perceba que Pedro também, reconhecendo isso, compreendendo que a vida cristã é um processo de crescimento ao longo da vida, ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus e em Cristo nosso Senhor. Paulo, quando fala em andemos segundo a mesma regra, ele refere-se à doutrina referida ao conhecimento básico na experiência com Cristo. Há uma grande diferença entre realmente conhecer a Cristo e meramente saber acerca de Cristo. Porque há o conhecimento intelectual e o conhecimento experimental. Ô irmão, que maravilha quando nós juntamos as duas bases. Juntamos tanto o intelectual com o experimental. Quando nós passamos por certas situações em que nós só confiamos no Senhor, e o Senhor, com sua soberania, vai e nos promove, ou seja, o Senhor nos dá a certeza de que Ele está conosco, e nós usamos o nosso intelectual para poder entender a circunstância, para poder saber que se Deus fizer, Ele é Deus, e que se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ô irmão, que maravilha quando nós temos essa consciência de que Deus é Deus sobre as nossas vidas. De que, independente da circunstância, Deus é Deus sobre as nossas vidas. Nós vimos aqui a mensagem semana passada, ou parece que foi de domingo. O pastor Osano dizendo que ele não tem problema com isso. Ele ora para Deus poder curar um, e ora para ele e Deus não cura a sua perna. Assim somos nós. Nós vimos aqui certa feita, o irmão Carlos acabava de perder o irmão e tinha que orar para o irmão para ser curado. Isso é Cristo na nossa vida. Isso é graça. Isso é graça. Isso é Cristo na nossa vida. Então nós precisamos caminhar em busca dessa perfeição. Paulo, quando fala, nós andemos nessa mesma regra, e nós dizemos aqui sobre a diferença, assim como nós sabemos, como nós teremos condições de saber o gosto da comida se nós não experimentarmos dela? Não há como sabermos. Então é necessário experimentarmos dessa graça. É necessário confiarmos no Senhor. Não pense porque às vezes você passa de prova em prova, tribulação em tribulação, de que o Senhor não está contigo. Deus só está te aperfeiçoando. Ele está simplesmente te lapidando. Porque a certeza, irmãos, é certa. A nossa confiança em Cristo, nós temos a certeza que o Senhor vai voltar e que um dia tudo isso vai passar. A certeza da nossa vitória para aquele que está em Cristo, o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e teu cálice transborda. Aleluia. Isso fala de unção de graça. É isso que nós precisamos. Essa convicção, meu irmão, nós precisamos de ter ela em nosso coração. Nós não precisamos andar cabisbaixos. Não precisamos andar incertos de que Deus não vai fazer. Há quantos irmãos que veio para essa terra e voltaram para o Brasil frustrados? Há quantos que estão vivendo aqui e estão frustrados diante da situação porque colocaram aqui a resolução de todos os seus problemas. E chegaram aqui e notaram que é totalmente diferente. E Deus está falando, o seu problema só é resolvido em Cristo Jesus. E muitos não têm dado ouvido para essa palavra. Meu irmão, se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Então perceba que nós devemos ser imitadores, não basta corrermos, pois se realmente desejamos progredir em nossa vida cristã, devemos conhecer e obedecer aos preceitos da palavra de Deus. Examine a palavra. Quando você tiver alguma dúvida sobre aquilo que está passando pela sua vida, leia a palavra. Busque de Deus a resposta para os seus problemas. Não faça de forma jogando sorte, o Senhor fala comigo e abre a Bíblia em qualquer lugar, não. Medite na palavra. Pega um livro bíblico, começa a ler ele a cada dia, passa a usar isso como uma regra de fé para a sua vida. Começa a alimentar a sua alma, que você vai perceber que as coisas irão mudar totalmente para você. Eu não estou aqui pregando algo, dizendo que tudo vai se resolver na sua vida, mas pelo menos a sua visão quanto às situações vai ser melhor. Você vai perceber que o que você está passando é Cristo te lapidando. É Cristo colocando você em um patamar ainda maior. E é mais interessante que às vezes eu me deparo com certas situações e pergunto e questiono com Deus, porque eu também não sou aqui um super-homem, não. Eu também não sou aqui um super espiritual, não. Eu tenho as mesmas deficiências que você também tem. E falo, Senhor, eu pensei que tinha acabado. O Senhor fala comigo, não, só está começando. Senhor, mas eu passei por uma prova há pouco tempo e as coisas para mim estavam se resolvendo. O Senhor fala no meu coração, só está começando. Você está preparado para a próxima. É como você passar de um novo estágio, sabe? De uma nova fase. Então vai se preparando. Isso só vai acabar quando você encontrar com Cristo nos ares. Aleluia. Mas viva o melhor dessa terra. A palavra que eu tenho para você essa noite é: viva o reino de Deus nessa terra, confiando em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença nós estamos, nós queremos glorificar o Teu nome, por esse privilégio, Senhor, de podermos estar aqui, de podermos adorar, Senhor, o Teu nome, de poder bendizer o Teu nome, ó Pai, de poder, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Mas nesse instante, ó Deus, nós queremos te pedir mais uma vez, ó Pai, nos despede, Senhor, para os nossos lares, não que estamos aqui, Senhor, saindo da Tua presença, Pai, porque sabemos que a Tua presença nos acompanha onde quer que nós estamos, mas pedimos a Tua unção sobre a nossa vida, Senhor, a Tua graça, Pai, para que possamos continuar. Nos fortaleça, ó Deus, a cada dia, nos fortaleça, ó Deus, a cada instante, e que a cada momento, ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, nós possamos aproximar ainda mais de Ti. Desperta em nós o desejo, ó Deus, de buscar a mesma, Pai, porque sabemos que buscando ela nós nos aproximamos da Tua presença. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti. Se há um irmão, um servo Teu aqui, Senhor Jesus, que precisa, Senhor, que tem um pedido especial, ó Deus, algo, Senhor, que está passando com seus familiares no Brasil, ou algo, Senhor, que ele mesmo esteja passando aqui, ó Pai, nós queremos lhe pedir nesse instante. Não chegou até nós, Senhor, por conhecimento, ó Deus, daquilo que os Seus servos, ó Pai, necessitam. Mas nesse instante, Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar com providência, Pai, que o Senhor possa fortalecer a cada vida, a cada ser, a cada servo Teu que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa agir, Senhor, na vida deles. Que o Senhor possa cobrir com o Teu sangue, colocar debaixo das Tuas asas, ó Pai. E não deixar, Senhor, que nenhum mal atormente e que nenhum mal aconteça, Pai. Senhor, seja conosco, ó Deus, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Ainda de pé, os nossos trabalhos prosseguem. Quinta-feira nós temos um culto com as irmãs do ciclo de oração. Amanhã também temos aqui a oração com os departamentos, departamento das irmãs, dos varões, dos jovens, adolescentes. Estão todos aqui na igreja amanhã orando. No sábado nós temos aqui uma palestra com os adolescentes a partir das 4 horas da tarde. Está dando início o
Congresso dos Adolescentes. No domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical e também, logo em seguida, continuação, né, ou seja, continuidade, né, do Congresso dos Adolescentes. Então, você que está aqui essa noite, você possa nos ajudar a divulgar, falar do amor de Deus. Fale para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus parentes, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Manifeste, proclame o Evangelho, traga pessoas para poder conhecer da palavra do Senhor. Nós não podemos, a Bíblia não nos dá direito a ter conosco todo esse conhecimento que nós temos adquirido, ter preso dentro de nós aquilo que Deus tem feito para nós. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Amém? Então, que você possa estar cada dia mais na presença do Senhor, firme, fiel na presença do Senhor Jesus, e que você possa também proclamar a palavra de Deus. Patrícia Rodrigues, ela pede oração pela sua saúde. Eu quero convidar aqui o evangelista Carlos, que estará orando e também já impetrando a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Que maravilha, né? Vir na casa do Senhor. Eu estava sentindo saudade de vir aqui na terça-feira e ouvir a palavra de Deus. E Deus me deu essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu queria estar todos os dias na casa do Senhor, né? Mas nós temos uma família para criar, né? Nós temos os nossos compromissos. Mas eu gostaria, orem por nós, eu e minha esposa, minha família, para que nós possamos estar aqui com os irmãos na terça, na quinta, no sábado, domingo, todos os dias. Aleluia. Vamos orar. Pedido de oração aqui. Quem mais tem pedido de oração aí? Eu necessito das orações dos irmãos, como o irmão falou, o irmão Giovanni falou, vamos orar uns pelos outros, para que Deus venha trabalhar na nossa vida através das orações uns dos outros. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, amantíssimo Senhor, nós somos privilegiados, Senhor, porque estivemos aqui na Tua casa, Senhor, na casa do Senhor, essa casa que foi consagrada a Ti como casa de oração. Estivemos aqui, Senhor, recebendo mais de Ti, se alegrando na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, que é a nossa bússola que nos direciona todos os dias. O coração contrito, Senhor, com o coração aberto e recebendo mais de Ti, Senhor, sabendo mais de Ti, chegando mais perto de Ti, aprendendo mais de Ti, porque a Tua palavra é o nosso aprendizado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, aquelas pessoas que estão necessitando de oração, que estão nos ouvindo agora, aleluia, que o Senhor vá de encontro todas as necessidades da Tua igreja, da Tua amada. Aqui tem um pedido de oração, Senhor, da Patrícia Rodrigues, pede oração pela sua saúde, que o Senhor, que é o Senhor dos senhores, que nas Tuas mãos está todo o poder, Tu és o mestre dos mestres, Tu és o médico por excelência, o médico dos médicos. Senhor, vai de encontro a cada necessidade, vai de encontro, e se for da Tua vontade de curar, cure em nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. Glória a Deus, aleluia.